Paysandu e Novo Horizontino, o Paysandu de volta, né? Vai jogar na Curuzu novamente. Depois tentou lá o tudo ou nada, aqueles dois jogos no Mangueirão. E aí se teve aquela mística de que quando tá no Mangueirão, volta pra Curuzu que é pressão. Quando tá na Curuzu, estão sentindo a pressão, coloca do Mangueirão. Nada disso justifica, cara. O que justifica é jogador bom, planejamento, extracampo, né? Enfim, todo um conjunto da obra que tem como um sócio majoritário, na verdade, jogador bom, né? Claro que campo, pressão importa um pouco, mas o que importa mesmo é jogador bom, time bem treinado, né? Com planejamento a longo prazo, tudo isso que o Paysandu não teve, né? Então, bora lá. Paysandu e Novo Horizontino, 28ª rodada, restando aí apenas 11 jogos, né? Claro que a gente já sabe que o Paysandu já está praticamente rebaixado, mas como isso é futebol e a gente é torcedor, né? Obviamente que qualquer torcedor, quando deita a sua cabeça no travesseiro, sempre fica esperando por um milagre. Afinal, é por isso que esse esporte apaixona tanto, né? Porque a gente sempre fica pensando no improvável, apesar de toda essa incompetência, não só da diretoria, como dos jogadores, né? Então, estamos aí, 28ª rodada, o Paysandu tem um desfalque importante, que é o Thalisson, né? Excelente zagueiro, perdeu a cabeça ali com o Esli Garcia. Esli Garcia foi dar uma provocada nele no jogo contra o Goiás. E acho que ficou barato pro Esli, viu? Creio que ele deveria sim ali também, pelo menos, receber um cartão amarelo, porque ele foi lá provocar, e aí é foda, né? Tu provoca o adversário, tudo bem, aí a agressão não retira a agressão não justifica, mas quem provocou também merecia ser punido, pelo menos com cartão amarelo, e saiu barato ali para o Egídio Garcia. Mas vamos lá na escalação, né? Sem o Thalisson, eu vou tentar aqui fazer uma escalação média e vou falar das variações, né? Primeiro, pensando em dois zagueiros. Pela lógica, eu vou dizer, pô, mas cadê o Novilho? Calma. Pela lógica, se ele não colocou o Novilho com 3 zagueiros, se ele jogar com 2 zagueiros aí, que ele não vai colocar mesmo. O porquê eu também queria saber, né? Queria saber qual o problema dele. Barrou o Novilho para botar o Thiago Heleno. Faz sentido lá o Claudio Oliveira, porque ele queria uma experiência. Tudo bem, faz um certo sentido. Agora, quando precisou de 3 zagueiros e não retornar com o Novilho, o Márcio Fernandes, aí eu acho bem estranho, né? Mas enfim, bora pensar primeiro com 2 zagueiros, depois a gente fala nas variações. Se for assim, pela média de escalação deve manter os 2 laterais, Edilson e Braia. No meio de campo, Vilela, como o Anderson Leite está machucado, né? Se contundiu lá no jogo contra o Goiás. Então, o outro volante além do Vilela pode ser André Lima ou o Ronaldo Henrique. O meia de criação, que não foi o Marlon, como a gente não teve aproveitamento, e considerando aqui com 2 zagueiros, né? Fazendo ali o 4-3-3, poderia ser o Marlon e aquele trio de ataque, né? Rossi, Diogo e Garcês. Bem, é muito difícil prever essa escalação, por isso que eu peguei. Se já era difícil antes, imagina agora com o Thalisson fora, Anderson Leite e o Márcio tentando de tudo, né? Cara, nesse momento, eu não acho de todo ruim ele ficar experimentando, não. Porque lembra que eu já falei para vocês que esse momento agora é o momento do. Enfim, de tudo pode acontecer. Se levar para o Mangueirão, se levar para Curuzu, a gente não já saiu daquele plano de tática, de treinamento, de planejamento. Agora, cara, é o que vier, entendeu? Agora é só questão da mística. Então, por isso que eu não acho de todo errado o Márcio nesse momento e testando. A gente testou os dois lá, o Denilson e o João Marcos, né? Que já se provaram que não vão resolver o problema, conforme a gente já previa. Afinal, eles não eram destaque na Série C, ao contrário, caíram, né? Com esses times para a Série D de dado. Então, mas de qualquer forma ele experimentou. Nesse momento tem que tentar fazer isso mesmo, tá? Então, esse seria o desenho aí, se jogar com 2 zagueiros numa espécie ali de 4-3-3. Qual a variação que ele pode fazer? Ele pode botar aqui um terceiro zagueiro, e aí não é possível que ele não voltaria nesse caso com o Novilho. Botaria um terceiro zagueiro aqui, e aí poderia manter o Edilson e Brian de ala, mesmo liberar bastante. Bem, para entrar um terceiro zagueiro ele teria que sacar alguém, e ele pode fazer o que fez com o Goiás. Saca o Marlon, e aí ele faz
3-4-3, né? Ou seja, 3 zagueiros com o Novilho aqui. E aí faz 4 caras fazendo o Brian Edilson como uma espécie de ala aqui, formando com os 2 cabeças de área, né? Vilela e André Lima, ou Vilela e Ronaldo Henrique. E mantém lá na frente Garcês, Diogo e Rossi. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, né? Ele barra o Rossi, né? Ele barraria o Rossi, manteria os 3 zagueiros, colocaria o Brian avançado para jogar como uma espécie de ponta esquerda, traria o Garcês para o lado do Rossi, né? Ou faria 2 atacantes aqui e no lugar do Brian o Heverson. É uma outra possibilidade também. A gente não tem como saber, porque eu falei para vocês. Nesse momento, infelizmente, é o momento do desespero. Não tem lógica, né? Não tem lógica, então é muito difícil a gente saber. O Novo Horizontino, que está de boa na Lagoa, né? Ele é o eterno porteiro. O Remo queria ganhar essa vaga de porteiro do G4, mas o Novo Horizontino disse, não, peraí, eu já fui porteiro em 23 e 24. Em 25 eu quero continuar sendo porteiro. Então, ele estava sendo porteiro de novo, mas agora conseguiu alcançar aí, aqui ó, Novo Horizontino conseguiu alcançar a quarta colocação. Em 23 e 24 ele bateu na trave, ficou em quinto lugar, e agora está em quarto, está sempre no G4 e no final ele perde fôlego, né? Tem como um dos destaques aí o Nathan Fogaça, que começou a fazer muito gol, depois desidratou, né? Fez até o Nathan Fogaça contra o Paysandu, que a gente perdeu de 3-1, fez lá um hat-trick, né? Fez 3 gols contra a gente fez 1-0 e eles viraram lá em Novo Horizonte. Agora é a hora do Paysandu tentar dar o troco aí, né? O Paysandu, que é bem difícil, né? Olha, se a gente for ver o histórico do Paysandu, cara, que vergonha, né? Vergonhosa essa campanha do Paysandu, com um elenco que não é coitadinho, tá? Vamos parar com esse discurso de elenco coitadinho, de que o elenco é fraco. Tem muito jogador de médio a caro aí, que já jogou muita Série B, jogador que desceu da Série A para B, né? Então, vamos cobrar de jogador e o jogador não é coitadinho não, viu? Tem muito jogador aí que já é escolado, esse elenco do Paysandu não é no papel terrível como se diz, não. É falta de desempenho mesmo e sentiu o peso, né? Como a gente começou com 11 rodadas daquele jeito lá, então sentiu o peso esses jogadores aí. Olha aí o Paysandu, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate, né? Novo Horizontino, que vinha em crise, em viés de baixa, 2 derrotas, se recuperou, fez um empate e já fez 2 vitórias seguidas aí. Esse é o desempenho do Novo Horizontino. Paysandu está a 8 pontos do porteiro do Z4, que nesse momento é o América. Então, mesmo que vença, vai continuar na lanterna, porque a Amazonas ganhou Volta Redonda. O Amazonas, que tal como o Paysandu já davam como... Olha como é a história de ter minimamente uma gordura, né? Todo mundo dizendo que o Amazonas já estava virtualmente rebaixado, que nem o Paysandu. Aí começa aquela mesma história de sempre, né? Que esse elenco é horrível, o time é horrível, já está rebaixado. Bastou ganhar uma do todo poderoso Volta Redonda, que o Paysandu sofreu uma virada em 4 minutos. Ganhou uma, já voltou pro game, né? Ganhou uma, olha aqui o Amazonas. Já tá a 3 pontos do porteiro do Z4. Como o Paysandu não tem essa gordura, olha a situação como é drástica, né? Mesmo que a gente vença e todo mundo do Z4 perca, o Paysandu vai continuar isolado na lanterna com 25 pontos e o time imediatamente superior a ele vai ter 27, cara. Então, de fato, cara, é realmente considerar que o time já está rebaixado, né? E só sobraria aí a tal da mística de torcedor, né? Tanto que se a gente for fazer, olha aí, ó, se a gente for fazer a simulação, é praticamente zero realmente as possibilidades do Paysandu. Vou colocar os concorrentes todos perdendo, para vocês verem, o que não é de todo errado, né? Porque eles jogam fora, inclusive, e jogam contra times que em tese estariam brigando lá em cima, mas é o que eu digo para vocês, né? Vou já fazer a consideração sobre... Vou botar aqui um placar de 1-0, né? Vou colocar o Operário ganhando do Amazonas, né? Todos os concorrentes praticamente jogam fora, menos o Volta Redonda. E o Volta Redonda... Isso aqui tem cara de empate, cara. Cara de empate. Isso se não... Se o Volta Redonda não vencer, né? Aqui também está com cara de que
Claro, não é só secação de rival, né? Mas está com cara que o Remo deve entrar em crise. Série B, campeonato de ponto corrida, é assim. Você está em viés de alta, estabiliza e às vezes entra em crise. Isso tá com cara de que o Remo vai entrar em crise. Então não me admiro também se esse terrível time do Volta Redonda venceu o Remo, né? Mas enfim, vamos botar aqui o empate. Então, veja que mesmo o Paysandu ganhando e quase todo mundo concorrente perdendo ou empatando, continuamos no Z4, só que a diferença do porteiro passa de 7 para 5, o que ainda acaba sendo muito difícil, né? Mas enfim, é aquilo que a gente falou, a gente como torcedor, a gente sempre espera um milagre, né? Mas o que esperar do Novo Horizontino? Bem, o Novo Horizontino tem lá, falei para vocês, o Nathan Fogaça como o destaque, né? Mas acabou parando de fazer gol. Tinha o Matheus Friso, que também acabou saindo, né? Mas o que poderia dizer do Novo Horizontino? Repito a mesma coisa que eu falei contra o Goiás, né? E muita gente achou que eu estava de ironia, e não era ironia. Não vejo diferença de Paysandu jogar contra a América. Volta Redonda não, que o time realmente é horrível. Jogar contra a América, jogar contra Botafogo de São Paulo. Não vejo quase nenhuma diferença. Novo Horizonte, quem viu aí Novo Horizontino e Atlético, ou foi Operário o último jogo? Foi Novo Horizontino e Atlético. Horrível, jogo terrível. E os dois, né, o Atlético já em meio de tabela tentando se garantir, o Novo Horizontino na G4. Jogo horrível, jogadores terríveis, tanto quanto o nosso. Então, não vejo favoritismo para nenhum lado, porque para mim tudo pode acontecer. No jogo contra o Goiás seria absurdo a gente vencer. Não seria nem um absurdo. Metemos uma bola na trave. O Tadeu fez um milagre, assim como o Matheus Nogueira fez também. Então, sinceramente, tirando o Atlético Paranaense, que agora sim o Atlético Paranaense pode dizer que é um elenco de Série A jogando uma Série B. Aí tudo bem, né? Com essas contratações de viveiros, principalmente o Mendonça, né? Que é muito mais forte do que técnica, mas enfim. Então, não me surpreendo. O Paysandu, inclusive, ganhou de 2-3-0, porque não vejo nenhum time desse da Série B, tirando o Atlético Paranaense. E o próprio elenco do Remo e do Curitiba, né, que o elenco do Remo acabou não encaixando bem. Mas o elenco do Remo é realmente ligeiramente melhor do que a outra média. E o do Curitiba, né? O restante, cara, para mim, tá tudo ali aquilo que eu falei. Tanto faz, né? Desculpem, que nem eu brinquei no outro vídeo, que é aquela história da máquina da máquina de cortar cabelo e do copo, né? De 300 ml, 400 ml. Não tem muita diferença. Não vejo mesmo muita diferença, né? Enfim, esperar aí o tal do milagre, né? Que a gente só espera por uma questão mesmo de torcedor, mas a gente sabe que no campo aqui dá razão. O Paysandu sim já está rebaixado, e aí é pensar em 2026. Claro, sempre querendo ser surpreendido por aquelas arrancadas históricas, né? Aí muita gente vai dizer, pô, mas aí a gente precisa vencer pelo menos 6. Um time que venceu 4 partidas em 27. Vai vencer 6 faltando apenas 11, né? Eu digo 6 porque tem os naturais empates dos outros jogos. Vai vencer 6 jogos, mas as arrancadas históricas, que é essa parte da emoção, elas acontecem no final, quando o time também não tem vencido nada, né? Então, essas arrancadas históricas acontecem com o mesmo time que perdeu, ficou durante muito tempo no campeonato lá embaixo. E é somente esse ponto que ainda alimenta o sonho bicolor. Beleza? Qual é o teu placar? Bem, eu sinceramente eu coloquei ali 1-0, mas eu acho que esse jogo vai ser 2-1, Paysandu. Quero ver teu placar, coloca aqui. Eu nunca acerto, né? Placar, ninguém nunca acerta mesmo. A gente só fala por zoeira, porque ninguém acerta placar. Quero ver teu placar aqui, coloca aqui nos comentários. Forte abraço, saudações bicolores. Tchau, tchau, até a próxima.